Olá, estou de volta com o Arena ao Presente, um programa onde o esporte tem voz e vez. E hoje eu e meu colega jornalista Gustavo da Cunha estamos recebendo ele, que é triatleta, professor da UniOeste, o cara do Treinou Venceu, Ricardo Brant. Ricardo, satisfação recebê-lo aqui no nosso programa, no nosso estúdio, até que enfim deu certo, estamos aqui, seja muito bem-vindo. Ana, muito obrigado, é bom estar aqui, falar do que a gente gosta. Gustavo, muito bom estar aqui, sou apaixonado pelo esporte, pelo que eu faço, sou professor também, então é sempre bom falar daquilo que a gente gosta, ama e vive principalmente. Gustavo, satisfação ter o professor Ricardo aqui, o cara que é inspiração na modalidade dele, enfim, no esporte como um todo, né? É sempre muito bom ter pessoas assim aqui no nosso programa de esporte. Isso mesmo, tudo bem, Ana? Não é apenas uma modalidade, né, que a gente vai tratar aqui hoje com o professor Ricardo, professor de Educação Física, então naturalmente ele já aborda aí várias modalidades esportivas, mas como atleta de alto rendimento, pelo menos 3 aqui, né? Corrida, atletismo, claro, ciclismo e também a natação. Então o professor Ricardo vai dar uma aula aqui com certeza, não apenas para nós dois que estamos aqui, mas para quem estiver assistindo, né? Já fizemos uma matéria muito bacana com o professor Ricardo há 3 anos, ainda no saudoso tempo do nosso jornal impresso aqui. Verdade. No presente, né, Ana? Quando ele estava se preparando para o Ironman de Florianópolis, onde ele irá retornar, ele vai falar sobre isso também, mas já está há algum tempo nessa vida aí, às vezes isolado, né, solitário em alguns momentos, né, professor? Porque são muitas horas de dedicação e aí tem que levar em conta o lado familiar também, mas com certeza vai trazer toda essa situação aqui pra gente. Lembrando que o Arena tem o oferecimento da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, de Marechal Cândido Rondon. Professor Ricardo, Gustavo já deu a deixa aqui, fizemos outras matérias, inclusive já fizemos em vídeo também aqui no Presente, ainda quando não tínhamos esse estúdio. Mas o tempo vai passando e você sempre dedicado, e como, né, muito dedicado, correndo, pedalando, nadando, se preparando para mais um Ironman que está logo aí batendo a porta, 2025 em Florianópolis. Faltam 6 semanas e agora é aquela fase mais crítica do período de treino, né? Então, eu sou triatleta há muitos anos, né? Falávamos há pouco ali, há 18 anos eu sou triatleta, e Gustavo, eu não sou de alto nível, eu pratico, é outra coisa. Alto rendimento, pelo menos. Alto rendimento é um outro departamento. Sim. Eu treino. Claro que eu me dedico muito, né, mas os profissionais é uma outra condição. Sim. É um outro ritmo. Embora esse ano eu tentei chegar ao máximo possível próximo do que os profissionais fazem em tempo de treino. Tá, mas são 18 anos aí que eu estou no triatlon, né, essa modalidade desafiadora. Faltam 6 meses para o Ironman Brasil 2025, que é a única etapa no Brasil dessa distância, né, que classifica para o Ironman do Havaí. Eu não tenho pretensão nenhuma de tentar vaga para o Havaí, eu vou sempre para me desafiar. Então o Ironman é uma prova de triatlon de ultra endurance, são 3,8 km nadando, 180 km pedalando e 42 km correndo, exatamente nessa ordem. Começa nadando, faz a transição para a bicicleta, pedala, faz a transição para a corrida e passa pela linha de chegada caminhando, correndo, de costas, engatinhando, depende do jeito que der. Como conseguir. Professor, você já falou que nesse ano está tendo uma preparação um pouco diferenciada, a gente conversava antes em off aqui. Essa preparação é um pouquinho mais intensa, talvez, do que você tinha nas outras preparações, te levam a, de repente, esperar um resultado melhor, de repente até, não sei, algo assim. Dá para esperar mais, um pódio, não sei? Não, pódio não, porque é um outro nível, né? Eu quero ver se eu consigo ficar entre os top 100, que para mim já vai ser uma conquista se eu conseguir, né, pelos treinos que eu estou fazendo, porque a ciência do esporte hoje, a gente planeja, organiza todo o treinamento e chega a um determinado momento, como eu estou agora, que o treino de ontem, por exemplo, foram 34 quilômetros e eu corri a um pace de 4,59, abaixo de 5. Eu sei que na corrida do Iron, né, na prova, eu vou conseguir correr entre 5,10 e 5,15 com alguma folga, né? Porque se eu fiz 34 a 4,59 e eu não tinha nadado e pedalado,
eu sei que eu vou ter que jogar um pouquinho a mais de tempo, né, para fazer o cálculo de quanto tempo, qual pace que eu vou fazer na corrida. Então hoje a ciência do esporte ela é uma coisa linda, porque a gente já consegue, entre aspas, prever o que o meu corpo consegue fazer. Como nós ainda temos 6 semanas, então eu consigo melhorar ainda um pouco essa performance. Então talvez dê para chegar num treino mais longo, de 4,50 e pouquinhos ali, né? E aí que eu consiga fazer um pace de 5,5, 5,10. Essa é uma situação que a gente conversou antes aqui também, né? Você já vai para sua 4ª ou 5ª? Esse é o 5º Ironman. 5ª edição já, né, Ricardo? Então, com certeza, desde a primeira vez que você estreou no Ironman, você chegou lá um pouco, talvez, ansioso para saber como seu corpo também responderia, né, aquele processo todo, porque não é apenas uma maratona, né? A gente fala aqui, quando vem o pessoal da corrida, né, Ana? Pô, como é difícil, eu imagino, você correr uma maratona de 42 km, 195 metros, né? E ainda por cima pedalar 180 e nadar no mar 3.800 metros. Então, realmente é para um Ironman, um homem de ferro, né? Queria saber da sua experiência, desde a primeira, segunda, terceira participação, o que isso te ajuda para você chegar nesta 5ª vez, já com certeza mais preparado ainda para conseguir um rendimento ou uma classificação de alto nível, pelo menos lá, né, Ricardo? Perfeito. Então, como a Ana falou, esse ano eu resolvi treinar mais forte. Esse ano nós aumentamos, porque não sou eu, né? Tem uma pessoa que me ajuda a organizar os treinos, porque embora eu seja professor, eu já tenha montado os meus treinos anteriormente, esse ano eu resolvi contar com uma pessoa que olhasse com mais cuidado ainda. Então eu tinha todas as planilhas dos treinos que eu fiz nos outros anos, sentamos, o Sandro também é PhD em Educação Física, especialista em triatlon, conversamos e definimos toda essa organização dos meus treinos, junto com a Marcela, e aí eu tinha sempre treinado até 16, 17 horas por semana, porque o nosso corpo ele entende tempo de treino, gasto energético, e esse ano a gente chegou a um limite ali de 21, 22 horas de treino na semana, ou seja, 5, 6 horas a mais do que eu fazia. Por quê? Porque no meu objetivo para esse ano é melhorar os meus tempos. Melhorar os meus tempos. Então, não quero ir lá para ganhar de ninguém, a não ser daquilo que eu consigo fazer. Como é uma prova longa, muito longa, de 11 horas, né? Então, o meu melhor tempo foi 10h56, nas 3 modalidades. Esse ano, o nosso planejamento, com base no que está acontecendo até hoje, de treino, é para chegar entre 10h15 e 10h20. Então já vai baixar ali consideravelmente muito tempo. Ricardo, e como é que por exemplo, a pessoa que se classifica em primeiro, que tempo que ela faz, só de curiosidade? Então os profissionais, quem ganha, fazem 7 horas e 58, 7 horas e 55. É uma diferença brutal. Imagina que eles pedalam, o meu planejamento é para pedalar entre 33 e 34 km por hora de média. Os profissionais pedalam 44 para 45. É uma Ferrari competindo com um Stock Car. É completamente diferente. O percurso, né, só para entender um pouco mais sobre a prova em si, né, Ricardo, o percurso de corrida e de ciclismo é o mesmo todo ano ou acaba tendo algumas mudanças? Você que morou em Florianópolis também, né? Já conhece? Eu conheço bem lá. Conhece bem o relevo ali, né, Ricardo? O percurso ele mudou no Ironman de 2015, era um percurso de corrida, que tinha uma subida, e em função da logística eles mudaram, né? Então antes você fazia uma volta, saía de Jurerê até Canas Vieiras e voltava, uma volta de 21 e depois 2 de 10 e alguma coisinha. E aí eles mudaram para não pegar a subida por conta da logística da cidade também. Então agora são 4 voltas de 10 e pouquinho. Tá? O percurso da bike são 2 voltas de 90, é o mesmo, não mudou nada, desde que começou. E a natação é um M, né? Você vai, volta, sai, corre 50 metros, vai e sai. Então, o que mudou foi a corrida. Ricardo, das 3, natação, corrida e a pedalada, qual que você tem mais facilidade e qual delas é mais difícil para você? A corrida, né? Eu venho da corrida, então eu tenho um pouco mais de facilidade, embora eu tenha gostado muito, me apaixonado demais pelo pedal, né?
E a natação, embora eu nade há bastante tempo, desde pequeno, eu tinha bronquite quando eu era pequeno e sempre falava, vai nadar que faz bem. Né? E aí meus pais me colocaram na natação. Eu tenho bastante ainda dificuldade na natação, embora esse ano melhorou muito. Muito. Nos últimos anos tem melhorado, desde o primeiro Ironman até o 2023, que foi o último que eu fiz, minha natação melhorou bastante. Mas o meu calcanhar de Aquiles ainda é a natação. Por sorte é a primeira. Sim. Então eu estou descansado, vou lá, animado, faço um monte de força além do que eu preciso, porque natação é muito técnico, muito técnico. E também, me corrija se eu estiver enganado, mas você treina aqui numa piscina. É Sim. isso? E aí chega lá, tá no mar, é outra situação. Isso aí, é outro cenário, né? Tem o frio, tem o vento, tem a onda, enfim, o que então, com certeza muda muita coisa. Né? Muda. Para isso, em Toledo, a gente tem uma associação de triatlon que eu faço parte. E a gente tem a condição de nadar no lago, não no lago do centro de Toledo, mas no Lago Novo, lá no Parque do Povo. Sim. Que quem é membro da associação, a gente faz uma carteirinha e a gente pode nadar. Então não é o mar, Sim. mas é um lago. E aí a gente já, vamos lá, a galera vai lá, treina. Tem algumas pessoas da região que são triatletas também. E aí fazemos os treinos lá, que treinam principalmente navegação. Porque imagina que aqui são as boias, né? Aí eu tenho que sair reto. E aí se é muito fácil se perder na natação. Isso, então se eu fizer um zigue-zague aqui, ó, eu vou aumentar os 3.800 para 4.100. Sim, e o desgaste aumenta muito mais. Eu tenho que tentar sair o mais reto possível em cada boia. Então são 2 boias intermediárias e uma boia de vértice lá na frente, que é uma boia gigantesca. Quando você chega perto dela, ela tem 6 metros. Mas lá da areia parece um negocinho assim, que você olha assim, nossa, é lá, fica 1 quilômetro. Parece que não chega nunca. Não. Aí você vai seguindo. Então, aí na natação, isso a gente vai aprendendo com o tempo também. A cada 3 respirações ou 2 respirações lateral, uma respiração para frente. Para você olhar, estou indo reto. Então você corrige a rota. E aí isso a gente aprende com a experiência, porque antigamente e aí eu olhava onde é que eu tô, vai, onde é que eu tô. Agora não, agora só tipo jacaré, se bota só o olho aqui e continua. A experiência ajuda muito. E o tempo, né? Vou pro meu 5º Ironman, embora eu lide bem com as minhas emoções esportivas, porque ninguém é um mago que diga assim, eu nunca me estresso, né? Nunca sinto ansiedade. Mas eu lido bem com isso. Como eu digo sempre, né? Quando as pessoas me perguntam, meu Deus, como é que é estar lá? Cara, eu vivo intensamente aquele momento. Eu sempre eu consigo ter uma condição, então eu ajustei ali as minhas férias para eu pegar naquela semana do Ironman, uns dias que eu tinha sobressalente, então eu chego sempre antes, respiro aquilo, eu vivo, aquilo é uma coisa que me motiva demais. Você se ambienta, isso também acho que é muito importante. Isso. Então me emociona demais isso, de estar lá, de viver, de ter aquele clima. Então vamos, eu e a minha esposa não vai conseguir ir esse ano junto comigo na quarta, né, porque ela assumiu uma função que ela não consegue sair, então ela vai no sábado de avião, aí ela só vai para a competição e volta. Mas eu já vou com o Bento antes, vou chegar lá, vou viver aquilo, e isso me ajuda demais. Desde as primeiras, o primeiro eu morava lá, mas desde o início eu sempre tive essa ideia, né, e que eu até quando trabalhei com atletas, e eu trabalho ainda com alguns, eu sempre passo, viva o momento, chegue lá antes, esse ambiente, sinta esse momento, porque aí você baixa a tua ansiedade. Quando você se prepara para aquilo, parece que você já está lá. Então eu comumente à noite, antes de dormir, eu estou ali deitado e eu estou vendo a prova, estou visualizando. Parece, algumas vezes é tão vívida essa visualização que eu quase sinto o cheiro do lugar. Do mar. Tanto que eu me coloco lá, por exemplo, da bicicleta, correndo. Eu tenho uma visualização muito grande dos momentos de lá. E aí me deixa muito tranquilo em eu estar lá. Todas que você participou foram em Florianópolis. Isso. Só para entender, então, uma prova que faz parte de um calendário ou nacional ou mundial? Mundial.
mundial, e aí acaba acontecendo no meio do ano aqui no sul do Brasil. Então acaba tendo essa questão do clima também, né? É no nosso inverno aqui. Você, naquele ano de 2002, inclusive... 2022. Desculpa. Acabou sofrendo um pouquinho também, né, naquela chegada. Queria que você falasse um pouco desse sofrimento que passa o atleta. São 10, 11, 12 horas, dependendo, para chegar ali. Não são apenas flores, né, Sim. Ricardo? Tem muita dor no meio do caminho, né? O limite da prova são 17 horas. Tem gente que chega com 16h59. Tem gente que extrapola o tempo. Tá? Então tem um limite para chegar. No Brasil, o único local, a única prova do full, né, do completo, é em Florianópolis. Essa prova. Embora tenham outras, eles chamam de meio Ironman, mas não existe meio. Né? Ou é completo... Ou é o 70.3, que é a distância, né, que é o 140.6 ou 70.3. Então o meio Ironman tem em várias regiões do Brasil. O que classifica para o Mundial é em Florianópolis. E é um desafio, né, competir nessa época. Sim. Porque, embora a gente nade com roupa de borracha e ajuda a flutuar, a manter a temperatura do corpo, mas é gelado. Em 2022, que foi o ano que eu tive a hipotermia, terminou a prova com 17 graus, 16 graus. Sim. E é sofrido, ainda mais para quem fica mais tempo, porque começa a ficar à noite, começa a esfriar, o corpo começa a sentir. E 2022 foi uma experiência, eu brinco, né, boa. Eu aprendi o limite do corpo. Foi um risco, porque eu podia... Desmaiar. Podia ter morrido mesmo, assim, porque quando eu passei o pórtico, eu lembro que o cara falou assim, você tá bem? E eu falei, não. Aí um me pegou aqui, outro aqui, e me colocaram na maca. Sim. Depois eu mostro para vocês as fotos que eu tenho. Isso é comum? Muitos atletas passam por isso? Muitos passam por isso. Ainda mais para quem não está tão treinado. Sim. Eu estava treinado, mas o meu corpo não soube lidar com o clima mesmo, Sim. porque esfriou de um jeito, eu não consegui esquentar. Tanto que eles mediram a temperatura, quando lá me colocaram lá embaixo de uma campana, estava com 35 graus e um pouquinho. Assim, gelado. A melhor sensação que eu senti na vida, depois de ter visto meu filho nascer, foi quando eles colocaram o soro, e o soro é aquecido. E aí começa a circular aquele soro quente assim, ó, começa a esquentar, será que eu estou infartando ou não? Começa a ficar quentinho. Olha só. Então foi uma experiência bem ruim, mas boa no sentido de eu sei até onde eu consigo. Também, né? Sim. Mas no outro ano, 2023, que estava tão frio quanto e choveu mais, eu não tive hipotermia. Tive hipotermia. Então, 2022 era o que tinha para acontecer. 23 foi a mesma coisa, mais frio, mais chuva, mais água, e eu não tive problema. Talvez pelo fato de já ter vivido aquela experiência, você já tenha... Não sei, porque tranquilo. Eu já passei muito frio também em outras provas. Eu já fiz, por exemplo, a corrida do Desafrio em Urubici, que sobe o morro de Urubici correndo, em julho, frio pra caramba. Nossa. Então, eu já passei por situações assim, difíceis. Mas foi o momento, meu corpo não soube lidar com aquela situação e pronto. Foi isso que aconteceu. Eu nem fico muito me cobrando, pensando. Sim. Passou, deu, foi, vamos. Bora para a próxima. Ricardo, quando você decide, por exemplo, você decide bem antes, 2025 eu vou participar do Ironman, quanto tempo você já começa a se preparar? É um ano de preparação? Como é que funciona isso, esse teu planejamento? Eu sou triatleta há 18 anos, então eu nunca paro de treinar. O que diminui são os volumes, as distâncias, né, de treino. Mas a inscrição do Ironman, ela abre um ano antes. Então, todo mundo que quer fazer o Ironman se inscreve um ano antes. Termina uma prova, já prepara para outra. Um mês depois eles abrem as inscrições, né? Não é barato, eles abrem as inscrições e aí as pessoas já têm um tempo grande. Podemos saber o valor da inscrição? $750. Dólares. Nossa, dólares? Salgadinho, né? São $750. Fora todo o resto, né? Fora todo o resto de equipamento. Sim. Então, em um treino de domingo, por exemplo, que eu saio para pedalar domingo agora, eu tenho 5 horas e meia pedalando, 1 hora e meia correndo. Na bike eu vou usar uns 6 sachês de carboidrato em gel, na corrida mais 3. Aí eu devo levar mais paçoquinha, outras comidas, cápsula de sal. Então cada sachê de gel custa R$11.
Então, num treino de um domingo, um treino longo como esse, se furar um pneu, se estragar alguma coisa, sim, quinhentão. Muitas vezes tem um deslocamento, você vai para outro local para treinar, como você falou, que quando nada, então Toledo, tem tudo, né? Quando eu vou para Toledo tem o deslocamento e tal, mas se eu morasse em Florianópolis, eu tivesse que treinar no mar, daria a mesma distância. Então, às vezes, até as pessoas... Nossa, você vai até Toledo? Cara, mas antes eu morava em Florianópolis. É tão pertinho hoje. Antes eu morava em Florianópolis. Daí eu saía de Coqueiros, eu ia até Jaú, eu fazia quase 40 quilômetros. É mais perto ir para Toledo, então... Tá tudo certo. Vou dar uma ideia, um pouquinho mais perto para Porto Mendes, que aí você tá no lago, tem onda. Então, já passou pela eu já até fui. O problema é que Porto Mendes tem muito galho. Ah, sim. Muito galho. Aí pode se machucar. E aí é um risco maior. Passa barco, tem galho. Sim, tem que ir com certeza, uma outra embarcação junto para dar aquele suporte, né? Isso. E aí Toledo é legal ali no lago, porque tem a pista, tem o asfalto que é seguro, que dá para pedalar, dá para correr. Pedala ali já também. Então dá para fazer uma transição bem rápida, dá para treinar essa transição também, né? Isso. Imagino que a gente vê que até os profissionais em algum momento acabam se atrapalhando com sapatilha, tudo é treinado. Com a roupa, né? Eu já vi com um atleta que eu trabalhei, de ele deixar o capacete afivelado, quando vai fazer a transição, ele botar o capacete, meu Deus, não entra, o que aconteceu? E não percebe que o capacete está fechado. Até pela ansiedade. Isso. Aí é só abrir, deixa o capacete aberto. Sim, e os grandes nomes do triatlo mundial, mas brasileiro, vamos trazer aqui para o nosso país, estão lá presentes também, vão lá competir, você tem contato com eles, como é que funciona? Eu conheço alguns, inclusive quando eu morava em Florianópolis, antes de eu vir trabalhar na universidade, eu tinha uma assessoria esportiva e era sócio da Mariana Borges, que é uma das principais triatletas mulheres do Brasil. Né? A Mariana e eu tinha uma assessoria esportiva, a gente prescrevia treino de corrida para a galera de triatlo. Sim. Então eu tenho contato com vários. Né? Ali, uma coisa legal até de falar é que até o ano passado eles tinham, depois da pandemia, né? E que já passou há muito tempo, eu acho que isso devia ter mudado, né? Eu não tenho mais por que ficar falando, o pós-pandemia, já passou a pandemia, vamos virar o disco. E esse ano teve um acordo que eles voltaram a ter premiação para os profissionais no Ironman. Sim. Porque eles não estavam mais fazendo premiação. Então os profissionais faziam o quê? Eu não vou. Mas não valia para eles a classificação para o Mundial também, a ideia? Valia, mas aí eles classificam em outro lugar que tem premiação. Entendi. Então esse ano voltaram as premiações, o que trazem os profissionais. Então no Brasil é uma prova muito rápida, é uma das mais rápidas do circuito mundial. Né? Porque Jurerê é praticamente plano. Sim. O centro de Florianópolis ali tem 2 subidas, mas basicamente é plano. Então dá para colocar muita velocidade. E vem muita gente de fora, por conta do tempo, e agora também por conta da premiação, porque eles distribuem $50 mil ali, o que chama uns atletas de fora. A classificação para o Mundial é por conta do tempo ou da posição que ele fica na categoria? Então é assim, não lembro, são 50 ou 40 vagas, tá, para os amadores e o número de vagas para os profissionais. Então são lá... A categoria que eu estou é uma das que mais tem gente. Então eles distribuem 3 ou 4 vagas. Então os 4 primeiros conseguem vaga. Sim. E a saída para o Mundial fica por conta do atleta também. Você tem que pagar tudo. Você só tem a vaga, mas... Inclusive você paga a vaga. E eles chamam de rolagem de vaga. Então um dia depois do Ironman, vai lá e assim, Ricardo, você ficou em primeiro lugar. Você quer ir? Você quer ir? Quero. Cadê o teu cartão? Se não quer, vai para o próximo e assim... Por isso que é rolagem de vaga. Então assim, quanto custa? $2 mil. Você quer ir? Sim. Tá com o cartão aí? Então passa o cartão e você garante sua vaga. Não tem nada de graça. Não é uma brincadeira. A jaqueta, quem termina a prova pode... Quem termina o Ironman tem o direito de comprar essa jaqueta. Olha só. De finisher. E aí custa R$600. Nossa. O meu maior arrependimento, não é arrependimento, frustração. Tem que entender, porque em 2015, eu nem morava aqui ainda, foi um ano que financeiramente eu estava muito mal, tinha recém-casado, eu tinha terminado o contrato, eu era professor substituto na Universidade Federal lá em Santa Catarina, tinha terminado meu contrato, tinha recém-casado. A minha esposa é advogada e o escritório também estava ruim. Eu estava desempregado, nada, e estava inscrito para o Ironman.
e eu não comprei a jaqueta, porque eu não tinha grana. Eu não quis passar no cartão para parcelar, porque eu não queria... Por que eu vou pagar uma coisa que eu não tenho dinheiro? Você nem sabe como é que você vai pagar depois. Isso, então é uma coisa que eu sempre penso, putz, eu tenho todas as jaquetas, só não tenho a de 2015, porque eu literalmente não ia comprar, parcelar uma jaqueta de 600, se eu não tenho dinheiro. Não faz o menor, para mim, não fazia o menor sentido. Como você tem o direito a ela, ele pode mandar fazer uma comemorativa, algo assim, né? Pelo menos para deixar boa. Faz uma aqui, né? Quem não conhece não vai saber que não é oficial do... É só ele que vai saber. Mas o Iron Man não tem nada de graça, assim. Sim. É uma franquia que visa lucro mesmo. Grana. Mas dá todo o suporte, toda a estrutura também. Precisou de algum auxílio ali, é muito bem amparado. Sensacional. Sim. Assim, ó, as pessoas não têm ideia de como é uma prova desse nível. Sim. Então, é caro? É. Vale cada centavo. Mas é uma estrutura que roda o mundo também, né? Como se fosse o circo da Fórmula 1, por exemplo. Vai todo mundo de país em país para fazer a estrutura. É que no Brasil tem a estrutura própria. Sim, mas deve vir organizadores de fora, claro, para dar o suporte. Mas segue o mesmo padrão. Sim. Então, por exemplo, no ciclismo, tem um cone ao longo de 90 quilômetros a cada 5, 6 metros. Sim. Então tem... Quantos não tem? Assim, ó, staff, tem 3.000 staffs na prova. Tem posto de hidratação, que não falta nada, a água está sempre gelada. É tudo muito organizado, tudo muito organizado mesmo. Então você se inscreve na prova, né, o pós-venda deles é maravilhoso, eles dão todas as orientações. Você chega lá, você diz assim, ó, eu vou retirar o meu kit tal horário. Você chega lá, tem o teu nome na placa, você entra, né, não tem fila para algumas coisas. Não, é um evento assim de altíssimo nível. Altíssimo nível. E além dos corredores, dos atletas, muito bacana para quem acompanha, né? Torce também, né? Tu já levou a sua família lá, sua esposa vai, seu filho. Mas assim, no geral, né? A população ali da ilha ali de Florianópolis, né? Deve curtir bastante, né? A população, de maneira geral, não gosta. Porque movimenta, atrapalha tudo. Imagina você pegar uma cidade igual Floripa, tu trancar o trânsito 90 quilômetros do norte ao sul da ilha. Mas já é meio complicado de moral, né? Total. Mas no domingo também já é um dia mais fácil para fazer isso, né? Mas, assim, movimenta muito a cidade. Sim. Imagina que esse ano vai eu, meu filho, a minha esposa e vai mais um casal de amigos. Que já foram em 2023 e vão de novo, porque eles também são triatletas, mas eles vão de staff. Então nós vamos em 5 pessoas. Sim. Tá? E são 2.000 atletas. Cada um com certeza vai com pelo menos mais, a família. Se for mais um, né? Mas vai sempre mais. Né? Sempre mais. Então isso movimenta a rede hoteleira, restaurante, loja. Sim. Florianópolis nessa época tem um aumento, né, de movimento turístico muito grande. Sim. Isso é muito legal. Você foca nessa prova, né, Ricardo? Ou você já planeja, já competiu em outras dessas menores que você citou aí, já foi para outros lugares também? Já. Antes eu fazia provas mais curtas. Eu participo de poucas provas. Eu não tenho esse fetiche de participar todo final de semana de uma corrida. Até as pessoas me cobram, e com razão. Mas até porque isso pode atrapalhar a sua preparação pro Ironman. Teve a prova esse final de semana do Sesc, né? Pô, Ricardo, você não vai correr? Cara, não dá. É outra passada. Primeiro que à noite, eu vou lá, eu já sou cego por natureza. Se eu vou cair ainda, acontecer alguma coisa... Então tem que se precaver também em algumas situações. Então eu até preciso participar mais de provas na região de corrida. Sim. As de triatlon eu participo. Teve uma em Guarapuava, que foi no final de semana anterior, eu não fui justamente também por conta do momento que eu tô. Sim. Né? Então eu participo de provas, mas eu escolho muito bem as provas que eu vou. Porque eu não tenho essa vontade de, sabe, igual o Muttley do medalha. Não tenho esse negócio por medalha. E Ricardo, como é que é conciliar? Você é professor na universidade, tem família e treina absurdamente. Como é que você concilia tudo isso para tudo dar certo, ficar redondinho? Acordando muito cedo, treinando no horário que dá. Né? Então, muitas vezes vocês estão almoçando e eu estou nadando. Porque é o momento que eu tenho. Né? Minha treino de força é muito cedo. Na maioria das vezes, eu chego na universidade às 7h40, esse semestre eu tenho aula todos os dias às 7h40, menos na quarta-feira. E eu chego lá e pergunto para os alunos, e aí, já fez exercício hoje? Não, pois eu já pedalei 1h20. Nossa. Então é o horário que dá. Às vezes à noite, embora eu tenha diminuído muito meus treinos à noite por conta do sono,
né? Mas é nos horários que eu consigo. Então, ontem eu terminei as minhas aulas de atletismo, atendi um orientando de TCC, troquei rapidão e saí para correr. 2h50, eu terminei quase 1 da tarde. Almoça, 1h45 eu estava chegando no complexo, porque eu coordeno o complexo esportivo. 2 horas eu já estava lá. E aí assim, é do jeito que dá. Porque e a família entende, porque já é um combinado. Isso, então quando eu me inscrevo, que eu vou me inscrever para o Ironman, antes de eu me inscrever eu já chego e falo, Dona Luana, olha só, vamos sair para jantar hoje? Vamos no restaurante que você quiser. O que você quer? Fala. Ela já sabe. Então é um acordo que eu tenho com eles, né? Porque é uma dedicação. Eu não quero me machucar, e aí não vou fazer uma prova dessa de qualquer jeito. Então eu não recomendo absolutamente que ninguém... Nossa, que massa, vou fazer o Ironman. Sem ter condições, porque o risco é muito grande. Eu tenho um amigo meu de Londrina, que teve no Ironman de 2023, ele saiu da prova para UTI. Sim. Ele saiu da prova para UTI, mesmo assim, mal. Tá? Porque ele, mesmo treinado, sofreu. Imagina quem acha que eu vou corre lá, um pouquinho ali, isso. Pedala, acha Não, que está... É risco de vida mesmo. Por isso que a inscrição é um tempão antes. Vai dar tempo da pessoa se preparar. Mas o meu... E pensar também se vai realmente querer sofrer aquilo tudo, né? Porque... Principalmente os iniciantes, né? Sim, porque, veja, final de semana passado eu pedalei 190 quilômetros. Né? Não é assim, daqui Cascavel e voltar e dar uma volta ainda no lado lá. Mas você, como um especialista nessa área esportiva e da ciência, sabe especialmente dos cuidados que você tem que ter com o corpo, né? Você destacou que o seu sono é primordial, é fundamental para esse balanço todo, mas essa questão dos horários de almoço, por exemplo, ou da alimentação, de alguma maneira isso te prejudica na preparação? Porque em algum dia você almoça 11 horas, no outro 1 da tarde, ou você consegue já ter essa capacidade de assimilar tudo isso? O horário da alimentação não muda, né? Se eu jogar mais tarde, mais cedo... eu vou pedalar, então no dia que eu acordo mais cedo para pedalar, eu acordo meia hora antes para comer. Sim. E aí dou uma enrolada, arrumo as coisas para fazer a digestão. Ir para a bicicleta e conseguir ter esse tempo. Mas essa parte da alimentação não importa. Sim. Nos treinos, o importante é fazer exatamente aquilo que você vai fazer no dia da prova. Então tem toda uma logística bem organizadinha, assim, de que eu vou comer. Detalhes. Tudo. Um gel a cada 45 minutos, né? Vamos falar na natação, um antes, um gel quando passa na corrida. Na transição da bike, 200, isso é tudo prescrito pelo nutricionista, não são vozes da minha cabeça. Sim. É do que o meu corpo, com o meu peso, com a minha altura, com a minha capacidade precisa. Na transição da natação para a bike, 250 ml de um intratreino, né, para repor o que eu perdi na natação. Aí eu saio para pedalar, por 40 minutos eu não como nada, para deixar acomodar todas as vísceras na posição da bike, porque eu estava nadando, estava assim. Aí eu saio para a bike e eu faço isso aqui, ó, porque é uma posição carpada mesmo, eu fico aqui. Ó. Então deixar acumular, acomodar tudo bonitão, vou só tomando água. Aí a cada 40 minutos, um sachê de gel. A cada 1h30, 2 cápsulas de sal. E aí eu vou intercalando esse tempo com água e carboidrato. Porque pelo meu peso, minha altura, pelo esforço que eu faço, eu preciso entre 70 e 90 gramas de carboidrato por hora. Para terminar o treino a competição sem fome e tendo energia. Então não é assim, eu vou comer qualquer coisa. Tem toda uma organização. Agora pensa 70 gramas de arroz. É um pratão. Só que é tudo líquido. É gel. Eu levo paçoca, porque não dá para passar o dia só comendo gel. Aquele líquido. Eu levo paçoca, levo bisnaguinha para mastigar também, porque dá aquela vontade de você morder. Então paçoca é maravilhoso. Nossa, Ricardo, paçoca é cheio de sal,
é uma bomba de açúcar, calórica. Caloria. Então, cara, não me preocupo com caloria. Mas ali o que mais você quer naquele dia é uma caloria. Caloria para... Precisa de energia, Para né? energia. Então, é tudo organizado, essa alimentação, né, da prova. Na corrida, a cada 40, 45 minutos, um gel. E depois de 21 quilômetros, depois da metade da prova, a cada meia hora, 20 minutos. Porque o nosso corpo, depois de um tempo praticando exercício, ele começa a aumentar a necessidade de energia. Sim. Mais rápido. Então, aí depois dos 21 quilômetros, é um gel a cada 20 minutos. Aí é... E qual a sensação, Ricardo, de completar ali aquela prova no final, passando ali pelo pórtico que você falou, tá ali familiares, tá ali os amigos, e você olha para trás um ano recente, né? Mas 18, sim, 20 anos de trajetória, deve ser uma sensação assim de alívio, de emoção, muita coisa passando ali na hora, né? É massa. É massa. Você olhar e ver todo o sofrimento que... entender o sofrimento, né? Sim. A dor, assim, o tempo de passar o domingo pedalando sozinho, só você. O filho querendo brincar em casa, filho você em casa, pedalando e correndo risco, né? Porque não é uma nem duas vezes que aconteceu de caminhão colocar rodado para cima do acostamento para dar um susto. Nossa. O risco na estrada, no ciclismo especialmente. Eu perdi o meu padrinho de casamento, que é um dos que me levou para o triatlon, foi atropelado agora, faz 2 meses, e faleceu. Lá em Juiz de Fora, ele foi atropelado na BR, o Márcio, meu padrinho de casamento, que foi atropelado pedalando. Então, assim, a sensação é de... não tem uma descrição, assim. É um turbilhão de coisas que vem um negócio maravilhoso. No momento, você só quer sentar e dizer, mas é muito bom. Porque é a mesma sensação de você passar no pórtico de uma prova de corrida. Porque não importa se é 5 quilômetros ou a maratona, ou o Ironman. É a mesma coisa. Porque o desafio de fazer um Ironman é o mesmo desafio de alguém que está começando na corrida e que vai fazer 5 quilômetros. Sim. Porque essa pessoa que faz 5, ela consegue fazer o Ironman. Só que ela tem que ter disciplina, dedicação, ela tem que ter tempo para treinar, tem que ter organização. Então a sensação é exatamente a mesma. De a pessoa olhar para todos os treinos que ela fez, que ela começou caminhando e correndo. 30 segundos caminhando, 30 correndo, e foi evoluindo até que fez uma prova de 5 quilômetros, não importa o tempo, 1 hora. Não importa o tempo, 1 hora. É um desafio, é aquela sensação de dizer assim, cara, eu consigo. Sim. Eu consigo. Então, não tem uma descrição assim, dizer assim, é uma coisa maravilhosa. E Ricardo, toda essa tua trajetória, ela te credencia hoje, você também auxilia pessoas que estão correndo, uns que já estão num nível um pouco melhor, você também escreveu livros. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse outro lado também. Então, todos sabem, eu tenho um projeto de corrida de rua, né, na universidade, Uniwest Runners. Eu cheguei na Uniwest em 2015, setembro de 2015. Quando eu cheguei, a primeira pergunta que eu falei, tem projeto de corrida? Não, então agora tem. Aí 2016 começou o Uniwest Runners, onde a Ana vai lá, né, onde a gente prescreve treino de corrida para corredores que querem começar ou quem já corre. Eu já trabalho com corrida já há muito tempo, como falei antes de vir para cá, eu tinha assessoria esportiva. Ainda trabalho com alguns triatletas, por exemplo, final de semana teve o UB515, que é o Ultraman Brasil, que é 2 vezes a distância do Ironman, e o Fabiano Pérez, que ficou em 3º lugar, é um atleta que eu trabalho com ele, o lado mental, né? E ele foi bicampeão. Esse ano ele não conseguiu manter o tricampeonato porque ele teve uma lesão, né? E quase não conseguiu correr e chegou em 3º. Nossa. Então, o Ultraman é uma insanidade, assim. São 3 dias. Primeiro dia nada 10 e nada 10 km e pedala um pouco. No 3º dia é 300 e não sei tanto de bicicleta, 384 de bicicleta. E no último dia 84 correndo.
Tá, então, trabalhei com o Fabiano e trabalho com outros triatletas, corredores. Como alguém pensou em criar uma prova dessa? Não, eu fico pensando, existe gente que consegue, e gente que consegue fazer isso. E o pior é que eles fazem isso em alto nível. É legal que tem muitos filmes, né, que tratam a respeito dessas provas, né? Eles são sempre muito marcantes, né? Imagina pro Ricardo terminar o Ironman, dobrar isso e fazer um também. Nossa. Aí eu trabalho com atletas, eu tenho um livro na Amazon, eu estava vendo hoje até, ele é o 10º mais vendido top na área, 10, é top 10 no treinamento esportivo e psicologia, que é o livro de treinamento mental para o triatlon, para triatleta. Então, muito legal, toda semana tem alguém que compra, todo dia quase tem alguém que compra, é um livro simples, inclusive a segunda edição dele está na revisão, vai sair agora, provavelmente até junho, no meu aniversário ali, vai sair a segunda edição dele, bem legal. Então eu faço bastante coisa na universidade, eu sou professor da disciplina de psicologia do esporte, atletismo, metodologia. Comecei a graduação em psicologia, mas em função de demanda de tempo eu tive que trancar, e é um projeto que não morreu, que está ali. A Luana até, no final do ano, perguntou assim: esse ano você volta para psicologia? Com medo que eu falasse sim, porque é tempo que concorre. Aí eu falei assim, esse ano ainda não, porque tem o Ironman, então talvez no ano que vem eu volte para a graduação, estou na metade do curso, né, mas é um projeto que está ali em stand-by, então faz bastante coisa. E aí tem que organizar tudo isso ao longo do dia. Tem o Bento, que é meu filho. E ele tem gosto já pela corrida ou não? Sim. Tem? O Bento, ele me perguntou assim, pai, com que idade pode fazer o Ironman? Ele tá interessado. Ele tem 8. Aí ele me perguntou, não faz muito tempo. Daí ele falou, daqui 10 anos então. Eu falei, daqui 10 anos então. É que pra ele é muito natural ver isso, né? Imagina, né, do pai ali, né, por enquanto pela idade dele. Sim, não, ele me vê treinando desde que ele nasceu. Sim. Né? Então, para ele é natural. No primeiro Ironman ele estava com 1 ano. Sim. Quando ele nasceu, ele estava com 1 ano, estava completando o Ironman, ele estava lá. Então, para ele, esse processo de treinar no domingo, não é assim, nossa, tá indo fazer exercício? Ele estranha quando não tem que fazer exercício. Pai, vai ficar em casa? Ele comemora. Quando eu falo assim, filho, hoje não tem treino. Yes! Vamos brincar! Olha só. Aí é assim. Então, para ele é um processo natural. Aí ele vai para natação, ele vai para o futebol, mas ele é muito ruim no futebol. Talvez no Cartola ele vá melhor. Talvez no Cartola... Certamente é melhor que eu. Talvez no Cartola ele vá melhor. Mas eu acho que ele vai ser, sim, provavelmente um triatleta no futuro. Se não um triatleta, mas de alguma modalidade, com certeza. Não, esporte ele vai. Ter o pai professor de educação física. Nossa, incentivador. Fazendo o que faz. Esporte, pro esporte não tem como fugir. Não, se ele não quiser, ele vai. Aí ele vai ter que... não é uma questão... Isso é legal, né? O esporte não deveria ser uma questão de estética, uma questão... Deveria ser uma questão de saúde. Saúde mental também, né? De eu ir para cuidar de mim, momento de autocuidado. Sim. E não precisa ser o Ironman, triatlon. Pode ser uma caminhada, uma corrida simples, num ritmo leve, de autocuidado. Porque o triatlon e essa ultra endurance, realmente, assim, a saúde, ela é uma linha tênue. Né? Porque correr 34 quilômetros não é assim tão saudável. Sim. Porque no outro dia tem que treinar de novo e tem que treinar de novo. Mas as pessoas precisam fazer algo pela saúde. E o Bento, se ele não for atleta, né, de praticar uma modalidade, mesmo que amadora, mas o exercício ele vai, porque está nele já, não tem como. O exemplo, né? O exemplo é muito forte. Sim. E só voltando à questão da prova em si, quando você termina, completa, tem toda essa emoção, essa descarga de adrenalina toda ali, no outro dia, Ricardo, você consegue já pensar em algum planejamento de treino ou se dá uma folga, uma semana, um mês? Como é que funciona isso? Porque eu imagino que o desgaste é tão grande na hora que termina, que você precisa também descansar não apenas o corpo, mas a cabeça daquilo tudo, né? Aí a gente descansa treinando. Então, mas um treino mais leve. Sim, total. Sim. Então, no Ironman do 2023, foi domingo, na segunda a gente ficou em Floripa, na terça a gente voltou, na quarta eu estava nadando. Bem de leve, nadando. Na quinta eu peguei e fiz uma bicicleta de 40 minutos em casa, bem de leve.
até para ajudar a recuperação. Ah, sim. Porque o nosso corpo recupera muito em movimento. Para quem está acostumado, ainda mais como é o seu caso, né? O corpo recupera muito em movimento. Então, depois de uma prova de corrida, tô todo quebrado, sai para dar uma caminhada. É a melhor coisa para recuperar. Porque você leva sangue altamente oxigenado e nutritivo, com nutrientes, para as pernas, para as células, oxigena, alimenta, nutre, recupera mais rápido. Então é muito comum na segunda, depois da prova, você vê triatleta lá em Jurerê correndo. Bem levinho, assim, todo rengo, torto, para recuperar mesmo. Então, na terça, esse ano eu acho que eu já vou estar fazendo alguma coisa. Mas nada de planejamento específico, né, para uma nova prova. Você já comentou aqui que quer recalcular seu calendário, até pela questão familiar também, de participar dessa prova a cada 2 anos. É por aí mesmo? Então, eu tenho esse acordo com a minha esposa, que é ano sim, ano não. Sim. Se eu quiser manter a saúde do meu casamento, meu matrimônio, ano sim, ano não. Eu fiz 22 e 23, porque como em 22 eu tive a situação lá da hipotermia, que eu fui muito mal, a Luana falou assim, quer fazer o ano que vem? Eu não pergunta isso, que a resposta vai ser sim. Levantando a bola, né? Esse ano, uns dias atrás eu falei assim, pô, eu tô tão bem, né? O que você acha de eu seguir o treino para 2026? Não, 2027. Tudo bem, vou discutir, né, porque eu não tô com vontade de fazer o Ironman o ano que vem. Que dia que é a prova lá? 1º de junho. 1º de junho. Domingo. Eles mudaram esse ano, era sempre na última semana de maio, final de semana de maio. Eles mudaram porque os últimos 2 anos choveu muito. E aí eles pensaram que vamos jogar uma semana para frente para ver se não vai chover. Que dê certo, né? Que os anjos do triatlon digam amém, porque mais um ano com chuva vai ser muito sofrido. A chuva é muito dolorido. Sim. Porque na bicicleta a gente quer fazer força, mas tem medo. Né? Sim. E muitos outros amigos meus que fazem, eu tenho muito amigo que é do triatlo, imagina. Sim. Eu falo assim, cara, com chuva é uma cagada, porque tem medo de cair mesmo. Então tem curva, tem desaceleração, tem descida. Eu não vou ficar querendo correr risco de acelerar e de... Não te dá a segurança que você tem se não tivesse a chuva. Ah, sim. A gente se prepara um monte. Até pela visibilidade também, tudo, né? Mas mais é mesmo o risco de cair. Sim. Porque eu não pedalo com chuva. Ah, Ricardo, mas você deveria, porque se chover lá... Eu não vou me arriscar pedalando com chuva. Aqui na região, na cidade, essas estradas com acostamento todo cheio de pedra. Não vou me arriscar. Eu tenho um filho para criar. Não é a tua profissão, né? Você não depende daquilo. E até os profissionais hoje treinam muito no rolo. Porque tem essa tecnologia que eu uso, que é o rolo Smart, que ele simula a rua. Então tem um aplicativo que a gente paga por mês, baixa no tablet, no computador, e ele conversa com o rolo. E o rolo, eu boto lá um percurso, por exemplo, assim, vamos dizer que se tivesse o percurso daqui até Guaíra. Sim. Ele vai simulando a subida. Quando chega ali no morro de Mercedes ali, ele aperta o rolo. Deixa mais pesado, eu tenho que trocar marcha. Então ele simula até 20% de inclinação. Sim. E aí, por que eu vou para a rua me arriscar? Se eu consigo fazer um treino muito parecido com o que é na rua, não é igual, é lógico, mas é muito parecido. E eu tenho todos os controles, de potência, de tempo, de velocidade, eu controlo tudo. Até melhor do que na rua. Tipo correr na esteira, sabe? Que você regula lá 12 km por hora, eu vou manter para fazer tiro, é muito legal. Então ali é maravilhoso. Então comprei isso justamente para dizer assim, consigo treinar em alto nível, em casa, diminuindo um monte o meu risco. Eu só vou para a rua para fazer o longo mesmo. Final de semana passado, choveu. 5h15 pedalando dentro do quarto. Ali doeu. Não. Aí eu saí para correr na rua. Mas ali doeu. Porque aí botei a série lá, fiquei assistindo uma série a manhã toda. 5h15 pedalando. No rolo. Só que daí, subindo e descendo, todas as dificuldades, batendo marcha. São tipos de aparelhos e modernidades que aparecem, né? Não apenas na questão do treino em si, mas na questão da ciência nutricional também, digamos assim, né, Ricardo? Você que é especialista na área. Algo que, sei lá, 20, 30 anos atrás, quem era triatleta nem poderia imaginar esse tipo de estação. Acho que nem 10 anos. Me ajuda aí, mas Quando eu comecei no triatlon,
a gente fazia a prova de sunga e top. Para passar frio mesmo. Não, é porque é o que tinha. Sim, era o que tinha. É o que tinha. Essa Capacete, térmica, sunga, vaselina para não se assar, porque eu sou do Jurássico, né? A galera mais nova do triatlon agora aí, eu até tenho, me incomoda. Eu vou usar o macaquinho, que é um negócio, sabe, macaquinho de mulher, assim, ó. Sim. É o macaquinho. Eu não gosto, eu sou das antigas, eu prefiro o top e o shorts. Mas tá difícil de encontrar, porque hoje os mais novos, essa galera mais nova do triatlon, prefere o macaquinho. Então eu sou das antigas. Antigamente não tinha nada disso. A gente controlava treino por velocidade. Porque para comprar um medidor de potência era caríssimo. Sim. Hoje com 2.000 e poucos reais, que é caro, né? Mas se você coloca um medidor de potência na bicicleta, aí você tem o que tem de melhor no mundo para prescrever treino. Por potência. Né? Por wattagem, não por velocidade. E isso tudo melhorou o nível técnico dos atletas? Sim, demais. Os tempos, os horários, enfim, a classificação? Demais. Hoje, os tempos de hoje, né? Melhores. Tirando a parte de dopagem, né? Do doping, tá? Mas é muito melhor. Hoje a ciência do esporte, ela faz com que os atletas tenham muito menos lesão, a gente tem muito mais controle. Sim. Né? Então, a frequência cardíaca, hoje os relógios marcam tudo. O meu relógio, ele marca a minha oscilação vertical. Eu sei se eu estou subindo e descendo demais. Marca a quantidade de cadência de passo que eu dou. Eu sei que eu preciso ter uma cadência de 170, 175. Se tiver em 160, tá ruim. A gente consegue saber de um mapa inteiro. Que facilita muito, ajuda muito, diminui muito o risco de lesão. A Gatorade, né, não é para fazer propaganda, mas enfim, eles vendem um adesivo. Eu comprei há um tempo atrás para ver como é que estava. Você cola ele no corpo e sai para treinar. Depois você escaneia o QR Code ali do adesivo e ele diz como é que está todo o teu mapa de sódio, potássio, magnésio, para ver o que você precisa repor, quanto você está perdendo de líquido num treino. Porque daí você faz o quê? Especifica aquilo que você precisa para o teu treino. A reposição. Então, por que são 2 cápsulas de sal? Porque é o que eu perco de sódio por hora. E aí extremamente personalizado, né? Então hoje a ciência do esporte é uma arte. Então quando fala no triatlon, imagina que a gente tem que organizar os treinos, né? Ciclismo, bike e natação. Tudo isso tem interconexões, porque o meu treino de ciclismo interfere na bike e na corrida. O meu longo de corrida é na terça. O meu treino longo de natação é na quinta. O meu treino longo de bike é no domingo. Para um não interferir no outro. Então a gente vai organizando, ajustando todo esse treino, né, com base em que dia que é melhor para você. O teu treino longo de corrida, ó, na quinta. Então o teu treino longo de bike vai ser ou no domingo ou na segunda. Pode. Então é personalizado. Sim. Mas é tudo organizado para que uma modalidade não interfira na outra. E nós fazemos 2 a 3 treinos por dia. Então, na quinta-feira, eu tenho natação, corrida e musculação. São 3 treinos. Como é que os 3 vão interferir? Como é que é a minha musculação? Para não interferir na minha corrida. E a minha natação? A natação, eu vou botar o pull boy aqui, vou isolar a perna porque eu não quero bater perna. Por quê? Porque eu tenho que correr depois. Sim. Minha musculação vai ser ombro, costas e leve, porque eu tenho que nadar depois. Então é um jogo ali, um Tetris que você tem que organizar, para que tudo funcione bem. E aí a ciência do esporte hoje, quando a gente olha para essas modalidades, é realmente uma arte. Tipo no futebol, né, que evoluiu demais. Eu sei que vocês gostam muito do futebol. Você trabalhou com futsal no tempo da nossa então, Pagril aqui. Hoje, essas modalidades assim, né, tem toda uma organização, planejamento de treino, ainda mais nesses calendários congestionados que temos no Brasil, de jogo quarta, domingo. Sim. Quando que treina? Que tipo de treino que faz? Quando é que dá um estímulo, quando que não dá? Tem que ter toda uma organização. E no triatlon isso tem que ser um primor. Sim. Porque são 20 semanas de treino específico, onde você vai distribuindo as cargas, para chegar muito bem lá no dia da prova. Porque se eu chegar muito bem hoje e daqui 6 semanas eu estiver mal,
não adianta de nada. 20 semanas, 5 meses aí, né? De treino específico. Pegando pesado no específico. Que aula, né, Ana? Que aula, dedicação. Não, inspiração aí, professora. E 5 quilos a menos depois de 20 semanas de treino. Mas tu tem que treinar com ele. Gustavo, tu tá querendo emagrecer. Mas meu joelho, com certeza, não é nem não 10% do que o joelho que o professor Ricardo tem. Só treinar força. Só treinar força. Acho que eu vou pegar uma assessoria com ele aí. Espero que a nossa entrevista ajude para ele me dar uma bonificação aí na UniOS Runners, público gratuito e de qualidade. Estarei lá semana que vem, vou ter que começar. Você e a Ana. Vamos junto lá, Gustavo. Vamos lá, vamos treinar. Volta e meia a gente falta, né? Mas isso é coisa de jornalista. Quantos dias por semana treino? Terça e quinta. Terça e quinta vou... E final de semana. Vamos lá. Vamos na medida do possível. Terça e quinta, não sei, mas no final de semana eu garanto. Que legal. Deus já está avisando aqui que a gente extrapolou o tempo, conversa, estamos chegando no final. Se deixasse, mas eu falo demais, mas é que o bate-papo é tão gostoso e com certeza se a gente tivesse mais tempo, a gente seguiria aqui. Mas, Ricardo, eu queria só saber uma coisa antes de terminar, assim, já está na reta final aqui. O Treinou Venceu é algo que realmente pegou, é uma marca tua e hoje a gente liga, né, muito ao seu nome. Como é que foi isso? Como é que é isso? Então, o Treinou Venceu é uma hashtag, né? Uma frase que eu uso para mim, tá? O meu mantra de treino. No dia que eu não tenho vontade de treinar, eu penso, cara, se eu treinar eu vou vencer. Porque eu vou vencer a preguiça, vou vencer a falta de vontade, vou ser melhor. Treinou, venceu. E aí eu comecei a falar isso para os meus alunos, para uma pessoa, outra, e começou, nossa, que massa, aí tá, que um monte de gente tá usando no Brasil a hashtag Treinou Venceu. E o mantra, né? Treinou, venceu. Porque naquele dia que eu tenho preguiça, porque eu também tenho, igual todo mundo, eu sou normal, eu só penso assim, cara, se eu treinar eu vou me vencer, então eu vou treinar. Treinou, venceu. Se eu não for, eu vou me arrepender amanhã de não ter feito, né? Não existe arrependimento depois do treino feito. É fato, a gente realmente fala, nossa, que bom que eu fui. É isso. É questão de colocar o tênis, né? Colocar o... Prioridade. Bermuda e aí... Depois que começa, né? Como fica fácil, né? Porque às vezes num dia frio, chuvoso, tá ali deitado no sofá, fala, não, hoje não, esse tempo aí não tá pra mim. Se vai lá, coloca o tênis, dá uma alongada, parece que já muda, né, professor? Prioridade. Depois que você começar, não vai ter tempo ruim. Não vai ter dia chuvoso. O problema é começar. O maior problema do exercício físico é o começo, é fazer a roda girar, depois vai embora. Depois que vira uma rotina, fica bem mais fácil. Então é isso, né, Gustavo? Uma satisfação ter um... Legal. Como é que professor que deu uma aula, né? Uma aula de tudo, de explicação, de inspiração e isso é muito bacana. Mais do que isso, desejar sucesso aí nessa reta final de preparação, que é muito importante, né? Talvez mais importante do que o dia da prova em si, né? Para você chegar em condições lá de fazer um bom papel e levar o nome da nossa cidade, da nossa universidade aqui, né? Do nossos atletas como um todo aqui de Marechal Rondon e familiares, amigos que estarão lá torcendo para você e quem sabe, né? Ele não conta com isso, mas por que não, né? Vamos torcer por uma vaguinha em algo. Não, sem chance. Muito caro para ir para o Havaí, né, professor? A gente daria um jeito, passa o cartão. Faz uma vaquinha. Passa em 10 vezes? Vai. A gente daria um jeito, mas sem chance. Mas eu agradeço demais pelo convite e agradeço pelas felicitações aí, pelo desejo de sucesso. Vamos esperar, né? Depois a gente volta a conversar. Depois de pelo menos a blusa nova desse ano ele vai trazer. Vou. Então é isso, gente. O Arena Presente vai ficando por aqui. Lembrando que este programa tem um oferecimento da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, de Marechal Cândido Rondon. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.